Convidar, então, o nosso terceiro panelista, né, falar um pouco do histórico dele. João Alziro Hertz, da Jornada, é graduado e mestre em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 73. Tem doutorado em Ciência pela mesma universidade e pós-doutorado pelo National Institute of Standards and Technology. Ocupa atualmente a posição de presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, INMetro, e é um dos nossos apoiadores da rede e do evento, pelo que eu agradeço muito pessoalmente. Bom dia a todos. Aliás, boa tarde, né? Queria inicialmente agradecer a Márcio Gentil o convite de estar aqui discutindo um assunto de tamanha relevância e um assunto, inclusive, que para nós do INMetro é realmente muito caro. Inicialmente, só como uma questão de contexto e retomando o questionamento inicial desse módulo aqui, a quem interessa, né, eu gostaria de dizer o seguinte: o assunto avaliação é algo absolutamente importante, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. A nível de indivíduo, inclusive, o moderno entendimento que se tem hoje, né, pela evolução rápida, inclusive, da ciência neurocognitiva, é de que o processo de avaliação é algo inato ao próprio cérebro humano, né? Quer dizer, o cérebro humano funciona com alguns blocos funcionais. Um é de aprender a realidade, né, fazer algum sentido. O outro é de gerar expectativa, planejar. E o outro é de comparar a expectativa com percepção de realidade. Quer dizer, nós temos um mecanismo interno, né? Obviamente, com a sociedade complexa e precisando interagir entre indivíduos, nós temos que tornar esse processo que é inato um processo formalizado, né, e estruturado. E aí começa a complicação toda, né? E ele é tão abrangente, né, essa questão de avaliação, que eu posso dizer para vocês que o INMetro é essencialmente um organismo avaliador. Nós estamos estudando aqui, conversando e desenvolvendo temas especificamente mais focados à avaliação de programas, talvez de instituições ou coisa assim, mas a avaliação em si é absolutamente um processo presente em tudo, ubíquo, universal, né? Quer dizer, qualquer decisão que a gente toma de comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, é um processo direto ou indireto envolvendo avaliação, né? Para vocês terem uma ideia, o INMetro, essencialmente, o que ele faz? Ele agrega confiança à sociedade brasileira em processos basicamente técnicos, né? Por exemplo, confiança no correta medição de grandezas, pesos, medidas, tanto para o consumidor que vai comprar alguma coisa, a balança tem um selo do INMetro, para a indústria que precisa fazer medidas sofisticadas, né? Para a indústria que precisa inovar, então nós temos medidas de ponta, né, com pesquisa de ponta. Hoje nós temos 190 PhDs no INMetro, inclusive, né? Avaliação de conformidade, avaliação de produtos. Aliás, o próprio nome de um dos grandes processos de uma diretoria do INMetro é avaliação de conformidade. Quer dizer, um processo sistemático, estruturado, aceito internacionalmente, transparente, muito transparente, que visa dizer se um produto, ou processo, ou serviço está conforme com alguma base normativa. E aí é que o Cláudio, inclusive, comentou do problema de se definir métricas, de se definir indicadores, e mais do que isso, definir expectativas, né? Quer dizer, quando eu digo, olha, essa água aqui é pura, está conforme, está certificada, quer dizer o seguinte, olha, foi avaliado e ela está de acordo com uma base normativa, uma norma, que diz o seguinte, olha, água pura significa isso, 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 esses parâmetros, etc, etc, etc. Então, essa estrutura a gente vê basicamente em qualquer situação de avaliação. Quando se trata de problemas envolvendo uma complexidade social maior, como, por exemplo, a Glória comentou do TCU, o próprio Abramo comentou agora, com esses problemas políticos todos, né, a situação realmente complica, né, por vários tipos de problemas, né. Mas, essencialmente, a questão fundamental é de que nós temos que descrever de uma forma mais clara, precisa e concisa possível o que se quer, né, qual é a nossa expectativa para uma determinada instituição, um determinado produto, um determinado processo. Aí nós temos um grau de dificuldade muito grande, é muito difícil. Uma coisa é a gente ter uma ideia intuitiva, só que nós estamos vivendo em sociedade, então nós temos que formalizar. E aí a transparência e o claro entendimento é absolutamente essencial. E esse processo de formalizar
né, de tornar explícito e não tácito, né, a informação e o conhecimento, não é trivial, é muito difícil. Se a gente olhar, por exemplo, todo o código jurídico que a gente tem, que vai evoluindo, etc., isso não é fácil. Depois, mesmo que a gente estabeleça, né, e isso tem que se estabelecer, que expectativa se quer de uma forma devidamente formalizada, certo? O processo de avaliação vai depender sempre de uma interpretação desse código, né? Quer dizer, o TCU, por exemplo, está dando, eu acho que uma guinada de evolução extremamente importante, né? Por quê? Porque ele está cada vez mais, isso é a nossa experiência no IMETO, inclusive, né? Nós somos auditados frequentemente, né? E, aliás, eu até discordo um pouco, Glória, de ti, né? Eu acho que o TCU tem ajudado, eu vou dizer por quê depois, certo? Não é tanto assim, ele ajuda o bom administrador, eu te diria, né? Mas eu vou comentar depois isso. Mas a gente tem que interpretar, porque nenhum código, tá certo? Por mais explícito que seja, por mais detalhado que seja, vai contemplar a situação particular. Então tem que haver um entendimento de contexto muito claro. E isso depende, inclusive, da proficiência, da capacidade dos avaliadores. Aí depois o outro problema, isso aí é absolutamente normal em qualquer situação, pode ser uma área muito técnica e pode ser uma área realmente política, como nós estamos tratando aqui. É o que nós vamos fazer com essa interpretação, quer dizer, com esse resultado, quer dizer, qual é a interpretação em termos de quê? Tomada de decisão. Quer dizer, toda avaliação é feita para alguma coisa. O Cláudio protestou aqui com esses relatórios todos que não servem para nada. Esse é um problema. Quer dizer, se faz avaliação, obviamente tem que ser usada para alguma coisa, para tomar decisões, né? Senão praticamente não é avaliação, né? Então, a tomada de decisão envolve uma outra interpretação, uma interpretação maior de contexto, né, do que é apropriado fazer, qual é a decisão apropriada em função daqueles resultados, certo? E isso tudo gera um grau de dificuldade muito, muito grande, né, para todas as situações, né? Eu sou otimista, diferentemente, né, do colega que me antecedeu. Eu acho que a situação atual enseja uma melhoria cada vez melhor nos processos, né, subjacentes de toda a sociedade brasileira. Eu acho que a sociedade toda está exigindo mais transparência, está exigindo mais avaliação, está exigindo mais consequência, tá certo? E eu acho que tem algumas coisas até bem interessantes. Primeiro, o Brasil está se modernizando muito. Eu tenho viajado muito, tenho visto isso. O Brasil nós somos cada vez mais requisitados. Eu digo nós, o IMETO, a comunidade acadêmica, da qual eu também pertenço, cada vez mais é solicitada a tomar parte em fóruns importantes, né, e fazer parte. E isso tem dado uma inserção no país muito grande. Quer dizer, a gente começa a introjetar aqui as práticas de países desenvolvidos. Quer dizer, na medida que o país fica desenvolvido, e ele está se desenvolvendo, se inserindo, né, não só cientificamente, socialmente, mas principalmente economicamente, dentro de um mundo desenvolvido, então boas práticas de gestão de países desenvolvidos vêm para cá para dentro. É uma coisa natural, a gente está vendo isso, tá? É claro que é um processo que é mais lento do que a gente gostaria que acontecesse, tá certo? Mas tem fatos interessantes, por exemplo, né? A gente vê no governo atual, por exemplo, a presidenta e a ministra de Planejamento falando bastante em meritocracia, que era uma palavra que não se ouvia muito falar, né? Com todas as dificuldades, né, de terminologia, de semântica que o termo acarreta, mas ele tem uma carga muito grande de avaliação, tá certo? De responsabilização, tá certo? E isso é uma coisa interessante. E recentemente, a questão de 15 dias, 20 dias, nós tivemos o lançamento de um órgão do governo, quase com status de ministério, que é a Câmara de Política de Gestão, Desempenho e Competitividade, que foi lançada pela presidenta Dilma e cujo presidente é o Jorge Gerdau Jochumperto, criador e presidente do Movimento Brasil Competitivo, etc. Tal. Então, quer dizer, é uma preocupação já institucionalizada em cada vez mais se discutir, se pensar, e essa Câmara, inclusive, metade dela é do setor empresarial e a outra metade, quer dizer, grandes nomes do setor empresarial que tem labutado na área da qualidade, tá certo? E a outra parte de ministros importantes do seu governo. Quer dizer, existe um engajamento muito grande. Por outro lado,
o próprio conceito de avaliação está na base do conceito de qualidade, né? E qualidade está na base do conceito de competitividade também. Então, eu vejo o seguinte, de que essas discussões todas são extremamente oportunas e a sensação que eu tenho é que a gente está caminhando para frente, tá certo? Agora, é um processo que envolve muita dificuldade. Eu já disse anteriormente que, por um lado, descrever claramente o que a gente quer e que seja entendido por todos e aceito por todos, quer dizer, achar os indicadores que vão nos levar àquelas metas que a gente está descrevendo, é muito difícil. Eu trabalho muito na área técnica, né? Então, na área técnica já é complicado, né? Agora, quando entra em áreas, digamos assim, mais subjetivas, com conteúdo social maior, fica mais complicado ainda, tá certo? Então, não é de se estranhar que a gente tenha dificuldade, mas tem que se trabalhar nisso, né? E aí é muito importante essa questão de benchmarking. Benchmarking é uma prática que é institucionalizada já em qualquer sistema de qualidade decente que tem. Quer dizer, ver o que os outros fizeram que deu certo e copiar aquilo que pode ser copiado para adaptar na nossa realidade. Então, a gente sair aqui, eu fico contente que a tua instituição, que está promovendo esse congresso, né, realmente está inserida numa instituição maior, que eu não me lembro o nome, internacional. Tá certo? E obviamente, exatamente. E aí começa a trocar experiências, né, disso aí. E isso é muito importante. Então, lá no Inmetro nós temos o benchmarking como uma coisa absolutamente institucionalizada. Outra coisa importante também, de dificuldade, eu acho que foi tocado aqui tanto pela Glória como pelo Abraham, é o que eu chamaria de agendas ocultas, né? Quer dizer, o Congresso está lá, mas tem uma agenda oculta. Uma instituição está para fazer o que a lei manda, mas tem uma agenda oculta, né? Na medida que se tem um referencial, um framework, que é explícito, claro, transparente, tá certo? As agendas ocultas ficam mais difíceis de ser ocultadas. E elas têm. E no Brasil, particularmente no setor público, nós temos um problema cultural muito complicado, né? De patrimonialismo, de compadrio, tá certo? De personalização das relações de trabalho. Eu trabalhei no exterior, numa instituição pública no exterior também, e o choque aqui para o Brasil é muito grande, né? É incrível. Um administrador aqui, ele tem muita dificuldade em dizer para um funcionário, olha, tu não pode ficar uma semana sem trabalhar, porque isso aqui é ilegal. Ah, não, mas não tem problema, isso aqui, ninguém vai saber, assina o ponto. Ele tem dificuldade, e o colega dele tem dificuldade. Então, a gente ser um gestor para fazer a coisa certa é muito difícil. Mas aí o TCU é útil. Sabe por quê que a gente... Porque, em vez de dizer o seguinte, olha, eu não vou deixar de fazer isso porque é imoral e ilegal, a gente diz, olha, infelizmente, nós somos auditados pelo TCU. O TCU vai pegar isso aí, né? Então, o TCU tem sido útil, viu, Glória? Né? Muito útil. Tá certo? Então, para o bom administrador, e não é só para o funcionário, né? Tem muitas pressões de fora, né? Tem muitas pressões políticas ou não políticas, e que vem o cara chega, não, mas eu preciso isso, olha, não dá porque é errado, porque é imoral, antiético, não, olha, não dá porque nós somos auditados, infelizmente e tal. Fica mais fácil, né? Tá certo? Claro que se não tivesse, a gente diria, não, mas sempre que dá para evitar um pouco de confronto emocional num negócio desse, é melhor. Eu tenho usado isso, tá certo? E funciona, né? Aliás, eu quero dizer o seguinte, então, ter uma base, tá certo? Muito clara, tá certo? Auditável, consistente, eu acho que para quem quer fazer uma administração correta é muito positivo, tá certo? O TCU está fazendo um trabalho excelente, eu acho, né? E claro que nós temos algumas divergências, etc., né? Principalmente na questão interpretativa, né? Porque principalmente o pessoal mais novo do TCU fica muito literal. E aí é um problema que eu acho que eu gostaria de comentar, Glória, que é o seguinte, é justamente essa base normativa que eu quero comentar. Quer dizer, andou um tempo aí que saiu muito artigo na imprensa malhando o TCU, que emperrava, que isso, que aquilo. Eu, nessa época, até escrevi um artigo no nosso jornalzinho, dizendo que não é isso, é exatamente o contrário. O que o TCU faz é simplesmente comparar e interpretar o que está sendo feito numa organização vis-à-vis o marco regulatório que ele deve obedecer. O que acontece é que nós temos um marco regulatório muito ruim. E é muito difícil de mudar isso aí, tá certo? Porque foi feito, muitas vezes, com pouca competência,
muitas vezes para atender agendas ocultas também, etc. Tal. Então, em vez de dizer o seguinte, não, o TCU tem que ser flexível, ok, tem que interpretar e tem que ter flexibilidade, mas ele não pode exagerar, ele não pode extrapolar das suas atribuições. Então, muitas vezes, o problema é um marco regulatório, um marco legal que não está adequado. Só que esse problema é difícil de resolver, tá certo? Porque envolve muito tempo, muita discussão, tem que mudar uma lei, tem que escrever direito à lei, tem que ver como é que é. E isso é difícil de mudar. Tá certo? Isso vale para todo o Brasil. É incrível. Eu estava comentando com um amigo esses tempos a questão da burocracia brasileira. Bom, não é um problema a burocracia, o problema é a incompetência. Né? Nós tivemos um Ministério de Desburocratização do Brasil. Adiantou alguma coisa? Não adiantou. O problema não é tirar controles, o problema é fazer controles adequados, claros, concisos, precisos, e as pessoas que vão atuar sobre eles têm que ter competência, treinamento e entendimento. Ponto. Né? Na Alemanha, por exemplo, tem uma burocracia pesadíssima, nos Estados Unidos, pesadíssima, só que funciona rápido, tá certo? E as coisas são consequentes. Né? Então, essa questão de entender qual é o referencial e ter atenção de que nós temos que construir referenciais, marcos, né, sobre os quais nós vamos comparar, né, a nossa avaliação, isso é fundamental e não se discute muito isso. Né? Eu gostaria de comentar essa questão muito importante. Né? Outra coisa que eu gostaria de comentar rapidamente, só para sair um pouco dos comentários gerais, é um exemplo, né, de êxito muito grande de processo de avaliação bem feito, né, com consequências muito positivas. Né? E eu vou me referir a 2 casos, depois vou comentar algumas coisas do Inmetro para encerrar, para colocar um pouco da minha experiência aqui, da nossa contribuição. Mas eu gostaria de comentar aqui sobre a avaliação da capacitação científica, de pesquisa científica e tecnológica no país. Né? Nós construímos, ao longo dos últimos 40 anos, uma extrema competência em avaliar programas de pesquisa de alto nível, principalmente em 2 agências, a CAPES, CNPq, mas também na FINEP. Tá certo? E isso foi feito, e é interessante a gente ver o que dá certo e o que dá errado. Né? Isso foi feito com alguns parâmetros importantes. Né? Primeiro, usar paradigmas internacionais bastante aceitos e como inspiração e como ponto de partida. Tá certo? Quer dizer, o Brasil, quando nos anos 50 não tinha pesquisa na universidade, nos anos 60 não tinha. Aí o que ele fez? Mandou gente boa para fazer doutorado no exterior, tá certo? Gente muito boa em melhores universidades. Esse pessoal voltou, né, com aquela cultura toda. Começou um processo de avaliação já baseado nessa experiência exitosa que nos países desenvolvidos já tem 200 anos, mais ou menos, né, e que vem se burilando lentamente. Tá certo? Outra coisa, né, esse processo de avaliação conduzido em agências importantes como CNPq, CAPES e FINEP, dentro de uma constância de propósito, que é um dos conceitos básicos da qualidade do Deming, constância de propósito, tá certo? E o outro, melhoria contínua, quer dizer, adaptar isso e melhorar continuamente, certo? Então, nós tivemos todo um sistema de avaliação que foi se aperfeiçoando através de dados objetivos, como publicação, citações, relevância de artigo, etc. Hoje, o Brasil tem 2,6% da produção científica internacional. É um número bastante grande, está acima da Espanha, está acima da Holanda, está acima da Rússia, inclusive. Para vocês verem o contraste disso, nós temos cerca de 0,2% do índice de patentes internacionais. Tem um gap muito grande. Por um lado, tem que se fazer alguma coisa com inovação, mas, por outro lado, mostra que, no caso de ciência e tecnologia, se fez uma boa... Se vocês pegarem contraste, por exemplo, ensino de graduação na universidade, né, os dados não são nada bons de eficiência. Por quê? Porque não se conseguiu implantar esse tipo de avaliação, né, a nível de graduação, só na pós-graduação e na pesquisa. Outro aspecto importante, a transparência desse sistema. O sistema com regras, obviamente, com uma certa subjetividade, com um grau de interpretação, mas com regras transparentes e consistentes. E, principalmente, uma coisa importante, tá certo? É que os resultados de avaliações desse tipo
foram sempre usados para tomada de decisões impactantes. Quer dizer, se um pesquisador vai receber bolsa do CNPq, se vai ter uma viagem ao exterior atendida, se vai receber um determinado grant, determinado auxílio para um projeto, é em função desse tipo de avaliação feita por pares dentro de um regramento. Então, as coisas são consequentes. Não é o que o Abelmo estava reclamando aí, que fica na gaveta lá, né, depois da avaliação, etc. As coisas têm continuidade, quer dizer, o pessoal acredita nisso. Tá certo? Então, essa é uma coisa importante, né, eu já estou me encaminhando para o final. Agora, tem um outro detalhe aqui, também é o seguinte, né, a comunidade científica de alto nível, nesse caso, conseguiu também blindar as agendas ocultas disso aí. Eu, durante muitos anos, participei no CNPq de comitês assessores, eu me lembro de que não tinha realmente influência espúria nesse processo. Tinha erro? Tem. Todo o sistema de avaliação é sujeito a erro, é um processo de medição, tá certo? Em qualquer lugar do mundo, né? Agora, a influência espúria é outra coisa, tá certo? Então, finalmente, eu quero colocar para vocês o que a gente está fazendo no Inmetro, alguns aspectos do nosso trabalho envolvendo a avaliação. Eu já falei para vocês que a avaliação está no DNA do Inmetro, né, através de metodologia, certificação, avaliação da conformidade, tudo isso aí é avaliação. Mas eu vou comentar outras coisas mais ligadas ao interesse desse evento aqui, que é gestão e programas de instituições, né. Primeiro, a avaliação está dentro, no caroço do nosso sistema de gestão, né, baseado no conceito que a gente chama 4E, eficiência, eficácia, efetividade e excelência. Tudo isso aí só pode ser garantido através de processo de avaliação, né. Então, nós procuramos nos avaliar de tudo quanto é jeito, nos comparar. Nós temos um programa de benchmarking institucionalizado, comparando com as várias instituições que fazem coisas parecidas. A gente pega, aqui está fazendo um determinado aspecto das nossas atividades, tá certo? Estamos sempre fazendo isso. Depois, procuramos também participar de todos os programas de avaliação que tenham impacto e sejam sérios. Por exemplo, PQGF, né, a GES Pública, nós participamos sempre e nos dá um feedback extremamente importante, né? Inclusive motiva as pessoas, né? Esse ano nós ganhamos o prêmio e o troféu ouro do PQGF, isso nos dá também muita motivação. Nós temos também um contrato de gestão, foi a primeira agência que teve um contrato de gestão, e isso também é muito importante para nós. Não vou detalhar, mas essencialmente o contrato de gestão é dizer o seguinte: ó, vou pactuar que eu vou fazer isso institucional, e depois nós vamos medir, né, por agentes externos, né, vários ministérios nos medem. Essa nota desse ano foi 99,4, é isso? Então tá bom. Então foi um resultado bom, mas se não fosse tão bom também seria importante para a gente melhorar o que pode melhorar, tá certo? Agora, temos também um programa bastante original de avaliação de desempenho individual, que foi objeto de uma lei específica do Inmetro. Por que ele é diferente dos outros? Por 3 motivos. Em primeiro lugar, ele tem um impacto muito grande no salário. Ele pode impactar até 30% do salário bruto da pessoa. Quer dizer, é um negócio, não é de brincadeira. E é individual. Segunda coisa, ele é feito com um modelamento claro daquilo que eu falei. Quer dizer, quando se fala em avaliação, tem que ter, primeiro, uma métrica e uma expectativa. Então, essa avaliação é feita de 2 maneiras. Primeiro, tem um plano de trabalho de cada servidor, esse plano é analisado e aprovado. E depois, um ano depois, se avalia o desempenho em função daquilo que foi pactuado. Quer dizer, então fica uma coisa muito clara disso aí, tá certo? E a terceira é de que essa avaliação é feita por comitê. O comitê final é majoritariamente externo à instituição. Isso é muito importante para evitar essas armadilhas culturais de compadrio, personalização, etc. Né? E isso torna o chefe também muito mais tranquilo, tá certo? Além disso, tá certo, nós temos ainda programas de incentivo muito grande à exposição de todos os funcionários através de publicações internacionais com referi, que é um processo avaliativo. Quer dizer, além de publicar um paper, tá, eu estou interessado em saber se esse cara conseguiu publicar o paper numa revista séria, conseguiu ter o trabalho dele aceito,
foi convidado. Isso tudo é um processo avaliativo, né? Então, a avaliação, ela forma quase que um todo, mais ou menos orgânico dentro da instituição. Tem uma série de outros aspectos de avaliação que estão incluídas dentro do nosso sistema de gestão e da nossa política, que eu não vou comentar por falta de tempo, mas eu vou concluir dizendo o seguinte, que também temos uma preocupação muito grande com uma espécie de meta-avaliação, quer dizer, a avaliação do nosso processo avaliativo, né? Por exemplo, em avaliação da conformidade e certificação, nós estamos dentro de um processo até pioneiro, nós somos um dos expoentes no mundo hoje em dia, para fazer o que a gente chama de market surveillance, quer dizer, faz uma avaliação na sociedade toda para saber não só como é que o Inmetro está como um todo, mas como é que aquele processo específico está sendo conduzido por terceiros ou por outros. Tá certo? E isso aí refletindo em praticamente todas as áreas, né? Quer dizer, nos interessa saber qual o grau de incerteza, qual o grau de eficiência e nos compararmos. Só para dar uma ideia final para vocês, uma coisa que nos deixa tranquilo, né? Por exemplo, nós temos um serviço aqui que avaliar, por exemplo, instrumentos de medição para consumo usado pelo consumidor, balança, taxímetro, bomba de gasolina, termômetro clínico, essas coisas todas, que são feitos por organismos delegados pelo Inmetro em todo o país. Isso é uma coisa muito complexa de organizar, né? Então, nós frequentemente saímos disfarçados para saber como é que aquele agente lá está avaliando pelo Inmetro. E pegamos os números. Hoje, por exemplo, o nosso grau de incerteza, né, de não conformidade, nossas avaliações, está em 2,5%, 2,8%. Né? E o número intencionalmente aceito é de 5%. Esse número que nós temos é mais ou menos o número da Alemanha, da França, mais ou menos isso aqui. Então, para nós é muito importante também saber o quanto que a avaliação que nós fazemos em balança, em taxímetro, nos nossos programas internos, etc., tal, é fidedigna e é razoável. Tá certo? No mais, eu gostaria de me congratular com os organizadores do evento e dizer para vocês todos aqui do nosso comprometimento com a questão da avaliação, né, que vai desde a questão muito técnica, tá, à questão da própria organização. Tá? Muito obrigado. Agradeço ao doutor Jornada, principalmente por ter cumprido o tempo. Bom,